Então é muito importante que tu não tá sozinho, sabe? E entrar em roubada é normal. A questão é É como é que tu vai normal. lidar com ela é o que te difere da multidão. Exatamente, porque eles precisam entender que não tem só mãezinha bobinha e trouxa, né? Que as mães estão se informando, que as mães estão buscando, né, o que elas precisam de informação. Bem-vinda, mamãe guerreira, a mais um papo de influência. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Tia Adri, Adriane Baiar, do Modelos Kids Brasil. E esse é um programa que, na verdade, acontece toda quarta-feira às 9 da noite. Mas hoje, excepcionalmente, eu tinha notícias muito importantes e assuntos muito importantes para trazer para você. Então, se você puder chamar as amigas, como eu pedi no aviãozinho, depois dessa live, se puder compartilhar nos grupos, compartilhar para as amigas, é muito importante, tá bom? Por quê? Porque eu vou chamar o advogado das blogueirinhas, nosso advogado querido, Dr. Leonardo Zanata, para vir aqui falar uma coisa super importante para vocês não perderem a conta do Instagram, uma outra dica que não estava na live anterior, que está acontecendo a partir de agora, tá? E também nós vamos falar sobre contratos abusivos, amores. Então, vamos ficar ligadinha? Vamos lá! Pode se apresentar aí pra essa mãezada linda. Muito boa noite, mais uma vez, é bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu já fui chamado de muita coisa nessa vida, agora advogado das blogueirinhas é a primeira vez. Muito obrigado. Meninas, podem chamar o advogado das blogueirinhas, né? Porque entende tudo desse assunto e a gente precisa de orientação, né? A gente tá aqui bem perdido no MKB, vocês também precisam. E aí, Léo? Eu tô sabendo que tá rolando um novo problema que tá fazendo algumas mães perderem as contas, estão sendo roubadas, é isso? Isso aí. Bom, deixa eu me apresentar primeiro para quem ainda não me conhece. Meu nome é Leonardo Zanata, eu sou advogado especialista em direito digital e redes sociais, 10 anos já de caminhada nessa longa estrada. Eu tenho um baixinho de 1 ano e pouquinho que não tá aqui, que inclusive tá dormindo no quarto lá do lado, e ele é uma fofura. Então, atendendo o convite, né, da Adri e tendo a oportunidade de falar aqui para vocês, eu acho bem legal trazer uma dica recente. Da segunda-feira para cá, 6 mães entraram em contato comigo, tá? E perderam o perfil. E o que eu identifiquei a partir da análise, o que nós fazemos aqui do lado de cá, de toda a parte burocrática, né, e profissional e técnica do lado de cá, nós identificamos que o que eles tinham em comum é que tinha o e-mail na bio. E isso é muito importante. Tem muita gente, eu vejo muita gente deixando o e-mail na bio. Não que seja errado colocar isso, mas o mesmo e-mail que está vinculado com o acesso da conta é bem ruim. Porque isso deixa a tua conta completamente suscetível para uma engenharia social, por exemplo, para tu dá um elemento a mais para tentar obter um acesso à conta. Mas Léo, vai acontecer com todo mundo? Provavelmente não, porque eles elegem determinados perfis de determinadas quantidades de alcances, de idade, de pessoas, para tentar executar essas técnicas de engenharia social, que é nada mais do que passar o famoso xalala para tentar que tu clique em alguma coisa, ou que tu preencha alguma coisa, ou que tu conecte alguma coisa. Então, a minha dica hoje, se tu vai deixar um e-mail de contato na tua bio, deixa um outro e-mail, diferente, não um e-mail vinculado à tua conta, tá? Isso é muito importante. E, na verdade, não tem necessidade de deixar nem telefone e nem e-mail na bio. As marcas estão super acostumadas a entrar em contato com você pelo direct, mamães. Fiquem atentas no direct, é bem mais fácil, é bem mais seguro. Não fica deixando tanta informação assim de contato na tua bio. As marcas entram em contato via direct, não tem necessidade, mas fiquem ligados, o mesmo e-mail não é recomendado. Sabe o que aconteceu hoje comigo, Léo? Hoje, parece uma piada. Manda. Minutos antes da live aconteceram 2 coisas, mas eu vou contar só uma, porque a outra eu vou me recusar. Essa que aconteceu foi o seguinte: eu recebi uma mensagem daquela de phishing, né? Quando a pessoa tem que roubar sua conta. Criaram um perfil lá, Instagram, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o cara mandou que eu infringi, em português isso. Sim, sempre. O pessoal é bem criativo.
Você infringiu a política de direitos autorais, não sei o que lá, não sei o que lá, clique no link para não perder a sua conta em 24 horas. Eu, Tchadri, espoladíssima, né? Mandei uma gargalhada pra ele e falei, cara, tu é comediante? Tá de sacanagem. Tá escrito otário aqui, né? Aí, sabe o que ele me respondeu? Ele mandou uma lagriminha assim, falou, não, hacker. Chorando. Gente, vontade de pegar no pescoço desse sem vergonha. Como é que pode? Aí bloqueei, denunciei e tudo mais. Né? Mas o fim da picada isso, Léo. Eles estão muito criativos, eles estão muito audaciosos. É isso aí. É aquela ideia da impunidade, né? Como o que estão fazendo tecnicamente não é crime, não há uma previsão de pena, de punição. Então, isso acontece. E assim, eu sempre digo para as pessoas, cara, não quero dizer que tu te sinta especial por receber isso. São disparadas milhares, milhões de milhares, né? dessas. Então, tu é mais um. Por isso que chama fishing, é uma pescaria. Imagina que é uma pesca de tarrafa. Vem sofá, vem pneu, vem lata e vem peixe também. Só tu tem que ter a garantia que tu não seja um peixe, né? Porque peixe palhaço a gente não pode ser, né? De jeito nenhum, ainda mais acompanhando as lives aqui da Tchadri, você não cai numa dessa de maneira nenhuma, amor. É isso aí, perfeito, é isso aí mesmo. A gente vai falar hoje aqui sobre a agência. Já rolou um inquérito comigo, uma mãe veio me perguntar no privado, maravilhosa, amor, se você estiver assistindo, essa é pra você. Ela veio me perguntar no privado o seguinte, Dri, você fala que as agências cobram e isso tá errado e agora você cobra para as pessoas entrarem no seu programa. Eu falei, sim, mas tem duas diferenças. A primeira diferença é que a Tchadri gera resultado em milhares de mães gratuitamente. A gente tem mais de 235 vídeos no canal do YouTube, gratuitos, e eu recebo mensagem todos os dias de mães que não fazem o meu programa, mas que já conseguiram bons resultados. Então, ponto, a Tchadri está ajudando as pessoas de qualquer forma, né? Não atrelo a ajudar as pessoas a estar no meu programa. Muito pelo contrário. A gente recebe muito bem todo mundo que chega aqui. E segundo, que a gente não é agência. Nós somos um programa que mostra resultados e que gera resultados. Perfeito. Entendeu? Então, a diferença gritante é essa. Eu não estou te cobrando para você não receber nada em troca. Eu estou cobrando pelo meu trabalho para que você consiga realizar mais rapidamente o sonho do teu filho. É um atalho. Perfeito. E ninguém é obrigado a pegar atalho. Se você quiser pegar a estradona lá, vai funda. Tchadri não obriga ninguém a daqui, né? É só uma oportunidade de agilizar esse processo. Então, que fique bem claro, que não tem nada a ver. É totalmente diferente. Sim. Bom, olha só, sobre a agência. Eu não sei quantos de vocês, ou se tu já passou por essa questão, Andri, mas a abordagem é um dos fatores que já é algo chamado de fato gerador do problema. A forma de abordagem. Eu tenho que cuidar muito as palavras, porque inerente à minha profissão, eu tenho um código de ética a seguir e eu tenho um órgão que fica me fiscalizando constantemente. Então, as palavras que eu gostaria de usar, eu não posso usar por razões, mesmo sendo... Mas eu posso. Contratos abusivos, contratos leoninos, exploração, enganação, a Tchadri pode. Não devia matar. A gente eu vou tentar escolher essa prova de bala, vou ter que, mas eu prefiro falar, entendeu? Porque senão fica aqui, não aguento. A gente coloca aí também estelionato, a gente coloca venda casada, a gente coloca outras coisas tantas, tá? E, de novo, eu não posso e eu não tenho nem o conhecimento de fazer uma generalização, porque, apesar da falácia, né, toda generalização é ruim, né? Então, mas... Não, eu não estou dizendo que não existem agências boas. Até existem. Eu estou dizendo que a grande maioria que eu conheço é de picareta, entendeu? Sim. Tem agências boas? É claro que tem, e essas, parabéns para elas. Mas que Sim. tem um monte de furada que eu falo, fuga para as montanhas, também tem. Então, dentro desse cenário, tá, que a gente colocou aqui da questão das agências, tá? O primeiro ponto muito importante de ser tratado é a forma como é feito a venda. Quando a venda é a venda de abutre, tá? É a venda que te coage, que te persegue, que te guia, que te conduz de forma coercitiva, contra a tua vontade, que te estimula com promoções imperdíveis naquele único momento, mas tu só pode fechar comigo agora, e depois que tu assinar, tu tem 24 horas para assistir às aulas, a gente vai tirar foto amanhã de manhã, e eu vou publicar ela segunda-feira no meu site.
Isso é um contrato de venda casada que não te dá margem de negociação, te cobra valor abusivo e, em geral, contratos assim são anuláveis, tá? Mas é perigoso eu dar isso de forma generalizada, porque nós temos que analisar caso a caso. E outra, desculpa, Léo, te cortei. Por favor. E outra, eu tenho vários relatos de mães que foram nesses lugares, não fecharam porque eu já tinha orientado, falei, ó, vai acontecer isso, você vai ser enrolada, depois vai ter que pagar não sei o quê, não leva nem bolsa e tal. E quando elas dizem que não vai rolar, elas são maltratadas. Sim. Entendeu? Pois isso é ainda pior. Ser tratada mal, ser, tipo, escorraçada, posta pra fora, esse tipo de coisa, né? Sim. E eu já vi acontecer e tem relatos de mães que aconteceram. Pois é. E que aconteceu. O que tem que garantir nesses contratos, primeiro, é uma lisura de toda a relação, né? Tu tem que entender o que está acontecendo. O contrato tem que ser redigido de uma forma clara, de uma forma acessível e, principalmente, tá? Algo que chegaram até mim 3 contratos para analisar, tá? Dentro desses cenários. E esses contratos, enfim, eu analisei por questões de estudo mesmo, para identificar um padrão. 2 desses 3 contratos foram realizados sem identificação dos pais, tá? Eram crianças de 4 e 6 anos. Dri, tu pode fazer contrato com uma criança de 4 ou 6 anos? Claro que não, né, gente? Criança não trabalha. Pois é, Povo é louco? ela tem que ser identificada como responsável, responsáveis ou tutores, né, ou tutores legais. Alguém tem que estar respondendo por aquela criança. Então, primeiro, um contrato firmado entre uma criança de 4 anos e uma agência, primeiro é um contrato nulo. Ele tem vício na nascença dele, tá? Ele não pode ser exigido. Ah, mas a gente já efetuou o pagamento. Eu vou dizer que é o seguinte, procura apoio jurídico na tua cidade, que esse é um contrato completamente anulável. Então, procure apoio jurídico que tenha capacidade de fazer essa anulação. Ah, mas eu já tirei as fotos. O contrato é passível de ser anulado porque foi executado com uma criança menor de 4 anos e tu foi induzido em erro, tá? Isso é um baita de um problema, é um problema bem grande de ser tratado. E aí eu volto, sempre acabo batendo nessa tecla. Tu precisa ter contratos sólidos e robustos e bem feitos com agências, principalmente, ou com qualquer coisa que tu vai fazer. Um contrato de uma parceria, um contrato de compra e venda, qualquer tipo de contrato, ele deve ser robusto, ele deve ser atualizado, ele deve ser lido, de preferência, ou visto, ou revisado por um profissional. Faz toda a diferença. Garante que aberrações como essa que a gente está falando não aconteçam. Tem uma mãe falando aqui, quando eu disse que ia pesquisar e eu ia pensar e ver a reputação da agência no Reclame Aqui, o discurso mudou de figura e eu fui destratada. Ou seja, ainda cabe mais um agravante aí, né? A mãe não tá lá para ser destratada. Ninguém tá indo em nenhum lugar para ser destratado, não é verdade? Isso não pode ser aceito. Porque se essas mães não falam nada e ficam lá acuadas, coagidas, pagando, né? Isso não vai acabar nunca, gente. A gente tem que educar o mercado também, né? Sim. A gente tem que dar um basta e falar, basta, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais esse tipo de relação. Porque é uma relação, como a gente sabe, leonina. Tem um que tá predando o outro. Perfeito. Né? E o outro não tem chance de defesa. Isso muito tá super errado. Contratos leoninos, como um todo, eles não devem e eles não poderiam ser feitos ou escritos ou desenvolvidos. Muitas vezes, isso são aberrações criadas a partir de modelos disponíveis gratuitamente na internet, onde a pessoa que desenvolveu, e aí a gente fala em má fé mesmo, tu de má fé, e às vezes de própria ignorância também, tu começa a colar só as partes que te convém. E quem está fazendo isso é uma agência e cola só as partes que te convém. E é um contrato de adesão, não há uma discussão. Tá ali, tu tem que assinar. Ele imprimiu 50 modelos, preenche com as informações e imprime e assina. É tipo contrato de banco, tu não discute cláusulas, mas é um contrato de adesão. E aí o que acontece? E eu te digo que identifiquei um padrão dentro desse cenário. E, de novo, pessoas de agências que porventura estejam nos vendo, se tu é sério, se tu executa um trabalho que tu te propõe a entregar de forma correta, esse recado não é para ti. Agora, se tu é um aproveitador, estelionatário, enganador e faz as pessoas pagarem apenas à vista ou em pouquíssimas parcelas,
com um tempo de execução mínimo de contrato, tu tá errado. E se a gente tiver que discutir isso em outras esferas, provavelmente tu vai pagar a conta. Tá vendo, gente? Conversar com quem sabe, né? Quando você tem uma base, o buraco é bem mais embaixo. Porque é muito fácil a gente se aproveitar de uma pessoa que não tem conhecimento, de uma pessoa humilde, de uma pessoa que fica até assustada, fica constrangida, as mães ficam constrangidas, ignorante, né? E o que elas puro da pensam? palavra, né? E o que elas pensam? Se eu for contra, se eu processar, se eu procurar um advogado, pode prejudicar o meu filho, mas a Tia Dri está dizendo para vocês, fiquem tranquilas, não vai prejudicar em nada, porque essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa são picaretas. E picareta, meu amor, não tem influência em lugar nenhum, picareta não vai dar oportunidade para ninguém, e picareta não vai fazer você conseguir as coisas que você está almejando para o seu filho. Então, essas pessoas, a gente quer que elas sejam punidas mesmo, entendeu? Enquanto advogado consumerista, né? Porque não deixa de ser uma relação de consumo, né? Uma relação de prestação de serviço, de consumo, onde, de um lado, a agência, prestador, e do outro lado, o consumidor, tomador do serviço, né? Então, desse ponto de vista, atuei bastante já na área de consumidor também. Muito importante, pesquisa a reputação da empresa, sabe? Quando tu for fazer qualquer negócio desses, que é negócios de oportunidade, de ocasião, pesquisa a reputação da empresa, vai para a internet, pesquisa onde é o portfólio, que tipo de exposição tu vai ter para o teu filho, pesquisa alternativas, pesquisa concorrência, pesquisa faixas de preço. É muito importante que tu faça isso, porque tu consegue descredibilizar uma ideia ruim muito mais fácil, né, antes de tomá-la, do que depois tu ter que lamber as feridas. E aí é bem mais difícil, às vezes é mais problemático, e aí eu fecho certinho o gancho com aquilo que eu falei antes, que é a questão das poucas parcelas ou do negócio de oportunidade. Dri, a gente só vai fechar hoje se for em uma vez no cartão de crédito ou no débito. Por quê? Tem algumas questões aí. Porque quando tu te der conta da burrada que tu fez, tu já vai já pagou tudo. Aí tu Exatamente. Já vai pensar, quer saber, já paguei, já dou por perdido, sabe? Já parei, já foi. Assumiu como prejuízo e bola pra frente. Ou Exatamente. tem poucas parcelas, mas falta só 2, sabe? Não vou discutir, vai custar caro. Gente, Procon, informações, procura um advogado. Nem todo advogado existe justiça gratuita, né? Existe justiça gratuita. Existe Sejusc em diversos lugares. A maior parte das comarcas, das cidades, tem um Sejusc, que é um centro que faz mediações, faz conciliações desse tipo de situação também, né? Situações até de um caráter menos complexo, mais complexo. Então, é muito importante que tu não tá sozinho, sabe? E entrar em roubada é normal. A questão é normal. Tu vai lidar com ela é o que te difere da multidão. Exatamente, porque eles precisam entender que não tem só mãezinha bobinha e trouxa, né? Que as mães estão se informando, que as mães estão buscando, né, o que elas precisam de informação. Muitas mães perguntam para mim, Tia Adri, como eu faço para inscrever meu filho em agência? Primeiro que eu não acho que esse é o ponto mais importante quando você está começando. Eu acho que você tem que ter muito mais conhecimento disso tudo antes de se inscrever. Você pode, por exemplo, colocar um holofote no seu filho, fazer ele começar a se destacar, como muitas mamães aqui do MKB fizeram, e foram convidadas a participar de comerciais, inclusive de agências sem pagar, com contrato apenas de... como é que se diz? Porcentagem. Porque essas crianças já se destacavam. Então, isso já é uma economia enorme. Mas tudo bem, você não quer. Você quer mesmo assim colocar. Você quer lá gastar seu dinheiro para ficar esperando o povo. Beleza, você quer fazer isso? Pelo menos procura uma boa. Você entrou na página da Bendita lá, que está te stalkeando no Instagram, você já tá achando que seu filho vai ser a próxima Gisele, né? Entrou na página... Só tem um monte de foto de criança, meu amor. Não faz nem sentido, é de vender book. Porque cadê os clientes? Cadê as propagandas? Cadê a divulgação das campanhas que eles estão fazendo? Não tem campanha, não tem cliente, não tem dinheiro. Cadê os cases de sucesso? Cadê os cases de sucesso? Entendeu? Cases de sucesso, né? Quando você mostra o case, mostra tudo, é uma forma da gente estar mostrando que aquilo realmente é genuíno. Você vê a Tia Adri aqui do MKB. Entra no meu perfil, você vai ter mais de 20 cases de sucesso que eu coloquei essa semana com os contatos das mães. Por quê? Porque se você tiver uma dúvida sobre a integridade do MKB, eu não tenho nada a esconder. Vai lá e fala com as mães. Entendeu? O meu trabalho é íntegro, o meu trabalho é sério. Eu trago resultados de verdade, né? É claro que não é uma pílula mágica para quem se propõe a fazer o que é necessário, tem resultado. Então eu não tenho nada para esconder. Agora,
Se você tá numa entrevista e a pessoa fala, hoje, é agora, vamos fechar, porque depois não vai ter mais e tudo mais, e você não tem nem tempo de olhar uma internet, de fazer uma pesquisa, você já desconfia de cara. Porque pra que a pessoa tá te pressionando pra se inscrever? Quando eu abro a minha inscrição pra minha turma aqui, eu dou uma semana pra você pesquisar, pra você falar com mãe, pra você ver na internet, pra você checar, pra você pedir opinião, pra se entendeu? Pra você sim, pra você se planejar, ver se você consegue e tudo mais. Então, não sejam bobinhas, não caiam em furada, sabe? Não sejam inocentes. E também não. E se você caiu, se já aconteceu, nossa, que triste, cair numa furada. Tia Adri já caiu em um monte também. Não sinta vergonha, porque não é você que tá fazendo uma coisa errada. Quando a gente é enganado, nós que somos pessoas bacanas, pessoas boas e tudo mais, a gente se sente enganado, a gente fica com vergonha, tipo, como eu fiz isso, como eu fui tão boba. Só que, na verdade, isso é uma atitude que só estimula esse tipo de comportamento, continuar e crescer cada vez mais. Qual seria a atitude? Vai lá, corre atrás, denuncia, faz uma reclamação, procura os seus direitos, entendeu? Porque senão a gente está alimentando esse mercado podre que existe. Os bons profissionais têm que se destacar dos maus, entendeu? Se é uma agência séria, se é uma agência boa, não vai ter esse tipo de coisa. Né? Agora, se essas ruins tem que vazar mesmo, tem que fechar a porta, entendeu? Eu sou totalmente contra, eu fico com ódio, com vontade de pegar no pescocinho quando eu vejo, entendeu? Por isso que eu quis trazer você aqui hoje, pra deixar isso bem claro para as mães e para elas não se sentirem com esse sentimento de que elas estão correndo algum risco, que o filho dela está correndo algum risco, né? Porque é tão intimidador que elas ficam apreensivas. Inclusive, eu vi em alguns dos contratos que chegaram até mim, não tinha, por exemplo, cessão de direito de imagem, que é algo que é bem importante também. Não adianta a pessoa fazer o book, querer dispor no site, por quanto tempo vai ficar lá, o que tu vai fazer com as fotos, para quem tu vai oferecer as fotos, qual é a intenção de compor esse book. Então, tem diversas coisas que tu começa a ver que tem muita história mal contada aí. Léo, eles não têm o mínimo de bom senso. Uma vez eu fui fazer um curso, eu era fotógrafa na época. Escuta essa. Eu fui fazer um curso e eu tirei umas fotos lindas de umas crianças, né? E o dono do curso me pediu a autorização para postar essas fotos e tudo mais, que ele gostou muito, para divulgar o curso que ele estava fazendo. Eu falei, top! Quando eu vi, cara, a minha foto que eu fiz da criança estava numa página de uma agência de um desses caras, a minha foto que eu tinha autorizado o cara usar, tava numa foto dessa de agência. Numa página de agência. E aí eu entrei em contato por e-mail, eu falei, olha só, essa foto que vocês estão usando, ilustrando as fotos maravilhosas que vocês fazem, é minha. Eu sou fotógrafa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou de agência. Eu gostaria que vocês retirassem. Sabe o que a mulher falou pra mim? Ah, você devia estar feliz de estar num site importante como esse. Ai, Léo, minha paciência, viu? Eu tenho que ser budista, juro pra você. Juro pra você. Mas é claro que isso não permaneceu, né? Eu fui procurar meus direitos e não permaneceu. Um caso bem bacana até. E pra quem porventura tem ouvido o nosso podcast já, tem um podcast que nós falamos sobre empreendedorismo digital e toda essa natureza também, até com a Andressa Grifante, que tá nos assistindo. A gente conversou sobre isso e falou sobre uma situação em que uma imagem não foi autorizada, né? Uma pessoa pegou na internet a imagem e ilustrou um outdoor numa avenida movimentada de Porto Alegre, colocou uma foto da criança tirada do Instagram como se da agência fosse, porque a mãe da criança era pessoa pública. Então a pessoa fez a ligação, a mãe é pessoa pública, logo a criança também deve ser. O que pode dar errado colocar a foto dela numa avenida principal de Porto coisa Alegre, nenhuma. Né? A Imagina. última vez que eu tive contato com esse processo e que eu vi quanto é que estava, a indenização e a sentença estavam girando em torno de 1.200.000, porque foi levado em consideração o tempo que a imagem ficou exposta, a idade, a falta de autorização e por ser uma via de grande fluxo. Então, é um problema para a agência, com certeza, né? Tirar do bolso isso, eu não sei. Eu acho maravilhoso, Léo. Eu acho maravilhoso, porque a gente tem que acabar com esse abuso e com essa falta de respeito com as pessoas.
Com certeza. sabe? Com certeza. Meninas, tem alguma dúvida e pergunta para o doutor Leonardo? Porque ele está aqui preparadíssimo para Vambora. responder. Vocês aproveitem aí, por favor, hein? Que tem a hora dele aqui do rapaz. Ele se dispôs a vir aqui. Vocês aproveitem e perguntem tudo. Vambora. Doutor, qual o prazo que a produtora tem para entregar um desfile? No meu caso contratual, já venceu, mas eles disseram que tem 1 ano após contar a pandemia. Ou seja, eu tenho que esperar a pandemia passar? Tá, o que acontece? Nessa situação Ai, específica, tá? Como a gente teve algo que foi considerado como caso fortuito, força maior, ninguém contava com a bendita da pandemia aí, tá? Tem uma questão que foi levantada até pelo Supremo, que sobresta alguns prazos. Então, se o teu prazo estourasse antes ali no começo da pandemia, no meio, dentro do período, a partir, eu acho que foi fevereiro, março, eu não me recordo de cabeça agora, mas sim, isso houve uma dilação dos prazos. O que acontece? Mas se esse prazo já estava estourado antes de bater a pandemia, tu pode pedir, sim, uma resilição do contrato, tu pode pedir para devolução proporcional dos valores e tudo mais. E de qualquer forma, caso tu tenha interesse no encerramento desse contrato, né, no caso de encerrar esse contrato, tem que avaliar quais são as cláusulas que falam sobre isso no contrato. Se lá tiver dizendo que, se tu tirou as fotos, o contrato não pode ser desfeito, dá para discutir, porque tu não pode, isso é uma das cláusulas que é considerada a cláusula leonina, tá? Tu não pode ficar completamente amarrada e subserviente a uma empresa por uma informação futura. Tu tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração nesse caso. Ó, tem uma mãe que falou aqui, aconteceu uma coisa parecida comigo, mas não foi com agência e sim com ensaio. Eu ganhei uma foto, como o fotógrafo me prometeu, mas agora ele está me cobrando um ensaio de R$ 850 e eu não tenho esse dinheiro. Isso aí eu já vi muito acontecer também. Você oferece uma foto de graça, você vai lá, o cara faz um book, trocentas fotos e R$ 1.000. E aí, Léo, como funciona? Isso aí é só mau caráter mesmo, né? Casada ou doação com encargos. Tu não pode fazer isso. Isso é uma conduta, inclusive, eu não sei se os fotógrafos têm um conselho de ética, mas isso certamente viola um conselho de ética. Olha, eu já vi muito fazerem isso, muito, e é bem feio. Se ela, porventura, coloca o teu nome numa inscrição de maus pagadores, se porventura ela está te coibindo, está te coagindo a fazer esse pagamento, procura apoio jurídico, tá? Não necessita ser especializado em direito digital, tá? Procura apoio jurídico, porque, primeiro, essa cobrança é indevida. Segundo, isso é uma venda casada, isso não pode acontecer. E terceiro, se essa pessoa levar a termo e quiser realmente te cobrar, ela vai acabar tendo que te pagar o dobro de volta. Longe de mim ficar colocando pilha errada nas pessoas. Vamos botar pilha sim, seu Léo. Vamos sim, doutor Leonardo Zanata. Agenciei meu filho numa agência muito grande, até hoje nada. Depois de muita reclamação, eles começaram a seguir meu filho no Instagram. Eu faço o quê? Me ajudem. Olha... Oh, meu Deus do céu. Ai, que dó, gente. E esses contratos acontece ativos, muito, Léo. Tem que ver. Gente, muito importante, tá? Alguns pontos para ser levados em consideração. Por favor, da última vez teve bastante gente mandando mensagem no meu direct, eu não consegui nem dar vazão para todas, tá? Muito importante. Identifica se tu tem pagamentos em aberto. Leia o contrato. Pega o Google e o dicionário, caso tenham palavras difíceis, porque esses contratos normalmente têm palavras difíceis, porque eles não são feitos para as pessoas que não são do meio entenderem. Lerem tudo bem, porque todo mundo lê. Agora o problema é entender o que está escrito ali. Né? Então, é muito preocupante, é muito importante, gente. Pega assim, pega o dicionário, dá uma lida, pelo menos nas palavras, vê sobre o encerramento do contrato, vê sobre prazos, essas questões todas. Se tu que está lendo o contrato identificar algo muito estranho, salva isso, guarda isso, digitaliza esse documento e leva para um colega, leva para uma avaliação jurídica de alguém. Alguém pode te ajudar. Nem todo caso é perdido, nem todo caso foi o golpe, por assim dizer, foi muito bem aplicado. Então, algumas situações tem como reverter, tem como sustar pagamentos, tem como exigir dinheiro de volta. Então, depende, caso a caso, a gente tem que analisar para identificar o que pode ser feito. Sabe uma novidade que estão fazendo agora, a gracinha? Eles não falam mais que é agência. Que a gente está jogando no ventilador, falando para todo mundo para ficar de olho aberto. Eles falam que é produtora, eles falam que é sei lá o quê, que é oportunidade, que é teste.
né? Aham. E aí marcam com você de ir lá com seu filho. Só que você vai e o seu filho vai passar. E aí você vai ter que pagar. Sendo que depois falam que não, que selecionaram outra criança. E aí, Léo, nesses casos é um absurdo maior ainda, né, É um cara? absurdo, é um absurdo. Eu vi uma Tá decisão acontecendo recente. direto isso. As Eu mães vi uma decisão. enganadas, achando que vai ter trabalho, entendeu? Eu vi uma decisão recente, bem interessante, eu acho que foi do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que falou sobre a expectativa frustrada. Né? A mãe teve o direito de uma indenização, foi baixinho, de dano moral, em torno de R$ 2.000, R$ 1.500. Ou, É, mas não, a gente quer. com certeza, não estou menosprezando, longe de mim, mas foi uma indenização para o tamanho do caso e para a repercussão que teve, e já está correndo há um tempo, dessa questão da expectativa frustrada. Criaram todo um cenário, um palco, um circo todo, fizeram toda uma função com a criança, com fotos, com banquinho, com luz, com passarela, aí selecionaram, aí a mãe foi coagida a pagar, pagou, e aí depois disseram que selecionaram outra criança. A situação criada foi tão absurda, a criança ficou tão decepcionada com aquilo que houve sim cruzaram limites ali, né? E frustraram a Desumano, expectativa. né? Desumano, né, Léo? E tudo na frente da criança. Fizeram todas as tratativas negociais na frente da criança. Isso foi um dos pontos que foi levantado. Todas as tratativas do tipo, tu quer realizar o sonho da tua criança, custa só R$ 2.000, R$ 1.500. Tu pode pagar, já tirando a maquininha do bolso. E aí a mãe, não, mas eu não tenho o dinheiro. Mas olha, tua criança, na frente da criança, isso tudo. Gente, isso é errado de muitas formas diferentes. E aí, no fim, correu todo o processo e houve uma condenação de indenização por dano moral pela frustração da expectativa. Eu fico vendo aqui as mãezinhas, as letrinhas subindo. Aconteceu comigo, já aconteceu comigo, e o caramba, e já aconteceu comigo, e já aconteceu com um monte, mas só se nós formos atrás dos nossos direitos é que vai parar de acontecer. Porque enquanto for impune, enquanto vocês não procurarem saber, né, não procurarem, nem que seja justiça gratuita, porque às vezes você não tem condição de pagar um advogado, né? Sim. E tá tudo bem. Você pode ir na justiça gratuita. Agora, de repente, você procurando um advogado, você vai gastar, sei lá, R$200, R$300, R$400 para ganhar a tua indenização e o teu dinheiro de volta e a tua paz e aquela sensação de dormir no travesseiro e de dever cumprido, de que uma pessoa pagou por uma coisa errada que ela fez. Realmente, nesses casos específicos, assim, quando me procuram, a minha orientação sempre eu preciso entender qual é a expectativa, né? Quando a pessoa vem, não, eu quero só indenização. Aí já é problemático para mim, porque eu não sou do tipo que busca só indenização. Eu preciso entender qual é o teu desejo, qual é o teu objetivo. O meu objetivo é eu preciso parar de pagar. Tá, porque tá faltando dinheiro. Beleza, a gente conversa e vai pesquisar para tentar buscar essa solução. Porque é muito abstrato a gente tratar essa questão só como eu quero indenização. Mas qual é o fundamento? Não, eu me senti ameaçado. Pera, calma, não vamos dar tiro na água, né? Vamos pensar e analisar a situação caso a caso. É quase artesanal a nossa forma de fazer advocacia aqui. Mas é isso, meninas. Essa live foi uma coisa assim, para fazer vocês ficarem mais espertas, mais ligadas, que o mal tá aí, existe gente picareta, existe gente malandra, existe gente que não presta, beleza? Se informem. Busquem saber antes. Muito importante, muito importante. E, gente, eu não quero... Isso não é jabá da minha parte, porque eu atendo um pontinho do grãozinho de areia do meio de um universo jurídico enorme. Então, às vezes nem defendo a própria classe, né? Mas busquem apoio jurídico. É muito importante que todas as relações que vocês desenvolvem na internet, fora dela, que produzam efeitos, que seja no Instagram, que seja no YouTube, que seja uma parceria, uma publicidade, vocês precisam ter documentos robustos, precisam ter apoio jurídico robusto. É muito importante. Tem uma mãe que agenciou o filho numa agência grande, pagou super caro, né? Depois de muita reclamação, eles seguiram o filho no Instagram, só que detalhe, nem contrato eles deram para essa mãe. Ela pagou uma fortuna e não tem contrato para provar. Né? Ela falou que tem provas. Nesse caso, como faz? Nesse caso, tudo é muito circunstancial. Precisa procurar um colega na cidade, explicar esse fato, essa situação, ver qual foi o montante, quando é que foi pago, que provas que tem, porque não necessariamente prints ou informações que tu tenha são necessariamente provas. Eu não quero desqualificar as provas dela,
mas Aham. só alguém técnico da área vai poder identificar o que são provas efetivas e se essa pessoa não foi vítima de um golpe, de um esquema, de alguma outra coisa, tá? Então, vamos devagar e é muito importante que ela Olha reúna essas isso. informações e procure um colega. Salvamos pelo menos uma, hein, doutor Léo? Tem uma mãe falando aqui, ó. Eu tava prestes a fazer uma besteira. Fui convidada no direct por uma olheira que tava que tinha era de algumas determinadas agências que já tinham descoberto várias pessoas famosas e que adoraram o perfil da minha filha. Ou seja, já ia tomar, né, gata? Oh, que live que veio em boa hora. Muito bem. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto, porque sempre tem alguém mais esperto que a gente, então a gente tem que estar preparado, tem que estar ciente do nosso entorno, tem que tomar muito cuidado para não entrar em roubada, porque às vezes essas roubadas não causam efetivamente mal nenhum, mas te fazem perder dinheiro e a gente não gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de rasgar dinheiro, né? Então, Ó, se vai investir o teu rico dinheirinho, investe bem. gente, eu fico chocada. Ainda tá acontecendo. Eu fui enganada desse jeito, Léo. Tem 10 anos já. Eu caí em todos esses golpes. Eu caí no golpe da agência falsa, que não tem cliente. Eu caí no golpe do fotógrafo que vai te dar um negócio, mas depois te atocha. Eu caí em tudo que você possa imaginar. Entendeu? Então eu já tenho a experiência. O povo vem falar, eu já. Isso aqui vai acontecer assim, 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 assim. Já vou dizendo pro povo. A gente E vai as mães, desenrolando. eu acho maravilhoso que as mães do MKB vem me perguntar, Tia Adri, olha isso daqui, o que você acha? Eu já mando um vídeo explicando, porque acontece tanto que eu já tenho vídeo explicando, gente. É muito legal isso, assim, é bom quando as pessoas vêm para próximo, assim, né? Acaba rolando sim uma aproximação quando os clientes entram em contato e trazem uma situação dessa e tu vê que realmente foi uma situação que tu caiu de pato naquela situação ali, tu caiu de paraquedas, tu não tava com má intenção nem nada, tu simplesmente caiu na inocência, na ignorância no sentido puro da palavra, né? Do falta de instrução. E aí eu também faço todo um approach inicial, eu mando um áudio, eu tranquilizo a pessoa dizendo, ó, eu entendo, sabe? Eu lamento que isso esteja acontecendo contigo, vamos fazer o possível para reverter. Às vezes a gente consegue reverter, às vezes não tem o que ser feito, realmente foi como é que é, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então a coisa foi bem armada. Pois é, a minha indicação para quem está começando, para quem tem uma criança talentosa em casa, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas eu posso falar porque a gente tem resultado aí a dar com pau para provar e para mostrar, e tem um monte de mamãe aqui do MKB que pode atestar isso, invista em alguma coisa que esteja no seu controle. Você colocar o seu filho numa agência qualquer, se ele vai ser chamado ou não vai ser, não está no seu controle, entendeu? Você vai ter que sentar lá e esperar fazer uma oração e esperar ter um trabalho. Quando você investe no seu filho ser influenciador, alguém vai entrar em contato. Talvez, numa sorte, quem sabe, entendeu? Você está optando por deixar o sucesso do teu filho na mão de outras pessoas. É isso aí. Você quer mesmo? Quando você quer, você vai lá e faz. Quando você quer, você vai lá e corre atrás. Invista em conhecimento, porque o conhecimento te leva a outros níveis. Tá, perfeito. Entendeu? Te leva a fazer por onde o teu filho tem esse reconhecimento. Te leva a aprender o que fazer, sabe? Então, essa é a minha dica para as mamães. Busquem referência. Bacana, show de bola. Então, estou super feliz de ter tido você aqui para esclarecer as coisas para essas mamãezinhas. Então, eu vou me despedir das pessoas, vou agradecer mais uma vez a presença. Oh, querido, é sempre bom ter você aqui. Tá? Vou lembrar as pessoas que lá no meu perfil tem um monte de informação bacana, relevante, muita coisa também no perfil. Dá uma olhada lá. Não vou ficar tomando tempo aqui. Para quem chegou tarde e não pegou a dica do início, tira o e-mail da bio, principalmente se for o mesmo e-mail que está vinculado à conta. Tira. É verdade. Essa dica é importantíssima. Quer saber por que é ruim? Volta e assiste o vídeo lá do começo. Mas, basicamente, se tu tá aqui nesse momento, tira a ruim, tá? E eu me despeço, vou liberar a vaga aqui. Até uma próxima. Beijo pra ti, Léo. produção. Valeu, querido. Muito obrigada por estar aqui de novo, beleza? Eu tô ali na porta do lado, tá, gente? É só bater ali depois. Um beijo, suas lindas. Tchau, tchau. Até amanhã.